Olá pessoal, eu sou o Matheus Assunção. No vídeo de hoje nós vamos fazer mais um react, dessa vez do Jacob Petri. Penso que seja assim que se pronuncia o nome dele. É um jornalista. Ele fala de um assunto que eu já tinha visto num vídeo curto no Instagram há um tempo atrás. Um amigo havia me enviado. Ele fala sobre por que ele não acredita em Deus. E dessa vez ele trata dessa mesma questão, senão que numa conversa com o pessoal do Pânico. Acho que é o Pânico na Band, Pânico alguma coisa. Então vamos fazer o react aqui. Peço que desde já você se inscreva neste canal. Você me ajuda imensamente. Se inscrevam aí e compartilhem os vídeos. Então, vamos aqui colocar. Nós temos uma grande ilusão de que nós vamos ser felizes, plenos e abundantes no futuro. Só que nós nunca vamos viver no futuro, porque o futuro ele não tem uma realidade prática. Você nunca viveu no passado e você nunca vai viver no futuro. A vida inteira, ela passa num único ponto que é o agora. Sim. E esse agora é um estado de presença. Então, se você sempre está procurando algo no futuro, você está perdendo a única coisa que é real, que é o agora, que é o momento presente. Mas isso aí não é a ilusão do Salomão? É a ilusão do Salomão, né? O Salomão, ele chega a essa conclusão, né? No fim da vida, ele chega correndo atrás do vento. Correndo atrás do vento. Então só existe um único ponto que você pode se sentir pleno e abundante, que é nesse momento. Porque, mas isso aprende no curso? Eu acho que isso eu nunca vou aprender, viu, Não, professor? você vai aprender. Eu sou muito burro. Eu também. Eu sou muito burro. Eu entendo. Mas é bom, você fica indo pra vários cursos até. Não, eu entendo e acho bonito. Porque o que a gente tá falando é o que você tá falando. Porra, o Salomão é bonito, porque ele fala o seguinte, ele fala, pô, pra que quando você chega a esse ponto, o bom e o ruim morre. As coisas vão acontecer do jeito que elas vão acontecer. Eu não tenho. O que a gente acha não tem a menor importância, não tem o menor controle. Não tem. Mas eu acho que quando você chega nessa conclusão, você fica calmo, tranquilo e sereno. Pleno. Isso é as decisões da vida, toda essa bagunça que são os bons, os ruins, os mais ou menos, os alfas, os betas, toda essa discussão, ela se torna secundária. E isso é interessante, porque eu posso ir pegar isso na filosofia, mas a filosofia é uma coisa muito desconhecida. Vamos pegar isso em Jesus. Eu estudei para ser padre, eu estudei em seminário, e uma coisa que me intrigava muito... Você manja, pô. Uma coisa que me intrigava muito é... Bom, vamos ver aí que... Vamos ver o que vai sair disso daí. Era Jesus dizer, eu vim... Ok, por que você veio? Eu vim, por que você veio? Eu vim para que vocês tenham vida. E vida em plenitude, em abundância. Eu digo, mas que conversa furada? Eu já tenho vida. Eu já tenho vida. E como é que eu vou ter mais vida do que eu tenho? E aquilo me intrigava, e eu provocava os padres, eles também não sabiam responder. É que depois eu entendi, tu só pode viver agora. A vida é agora. Então, ter vida significa você não levar os seus pensamentos tanto a sério. Por quê? Porque... Bom, isso aí é besteira, hein? Evidentemente. Bom, quando nosso Senhor fala isso, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, é a vida dele próprio, é a inabitação trinitária. Então, é a Santíssima Trindade, através da graça, habitando no homem. Ele está falando aí da graça que ele veio comunicar, que ele veio trazer ele mesmo, esse privilégio, ele veio dar aos homens para ter a vida divina neles. Para que nós tenhamos a vida divina em nós. E, indiretamente aí também falando da própria bem-aventurança, certo? É uma pena, infelizmente, os padres, segundo ele aí, não conseguiram explicá-lo isso. Algo simples, mas muito profundo. Algo simples porque catecismo básico, catecismo de São Pio X, se aprende isso de modo muito fácil. Mas, infelizmente, aí a crise é tão grande que as pessoas não conseguem explicar isso, os sacerdotes não conseguem explicar isso. Eles comunicam isso através dos sacramentos e não conseguem explicar isso, infelizmente.
Isso é tudo masturbação mental, como se diz. Mas, professor, peraí, só nessa questão aí. O professor é bom, exatamente. Exatamente nisso que eu ia falar. Mas não é da condição do ser humano viver sempre esse planejamento do futuro e também sempre procurar o melhor, porque se ele tá procurando melhor ou ele tá procurando melhor no futuro, ou o melhor dele foi no passado. Não é o maior desafio do ser humano essa questão de viver agora? Por exemplo, provavelmente todo mundo aqui já tá pensando, hoje é sexta, o que eu vou fazer sábado, vou almoçar com a mãe, etc. Eu vou beber. Mas tu pensando o que eu vou fazer com a mãe, o que eu fiz durante a semana, tu perde a única coisa que é importante, que é a vida. O que acontece? O que é a vida? Tu deixa de viver o momento presente, tu tá sempre correndo. O cara disse pra mim esses dias o seguinte: cara, eu comprei um relógio de 120 mil. Eu disse, por que tu quer usar um relógio tão caro? Pra quando eu olhar no relógio, eu entender quanto vale o meu tempo. Só que o tempo é o passado e o futuro. O passado e o futuro não vale nada. A única coisa que verdadeiramente vale é esse momento. E a gente perde esse momento procurando como ser feliz no futuro, onde tu nunca vai viver. Aí tu pergunta, mas não é da essência humana planejar, pensar? Sim. Mas existe uma diferença entre o tempo... Bom, existe aí uma coisa que ele está falando desde o início, né? Bom, fora o ponto que eu destaquei que é errado, né? Mas essa é a questão que ele menciona do viver aqui, agora, o presente. De fato, há muitas pessoas que vivem na ilusão de achar que ficar planejando tudo detalhadamente, as coisas, se preocupar muito com isso, acha que as coisas vão acontecer daquele modo, certinho como ela planejou. Não, há imprevistos. E você ficar projetando o tempo inteiro, viver para essa projeção, viver como se aquilo fosse, aquele ideal fosse de fato o concretizado, é uma ilusão. De fato, é possível e é louvável que se tenha um ideal, mas se tem o ideal e o possível. E o que normalmente vai acontecer é o possível se realizar, e nunca o ideal. O ideal é que nós tenhamos algo em mente para que nós possamos nos guiar. E, frequentemente, quando o homem busca viver sempre por essa projeção, por meio dessa projeção, ele esquece de viver o que é possível aqui agora e ignora a vida como ela é. Essa parte realmente isso é verdade. E isso se dá, em boa parte também, devido às ideologias, que criam projeções na cabeça dos homens de sucesso financeiro, progresso social, de tal ou qual modo, seja o socialismo, o comunismo ou mesmo o capitalismo. São grandes ilusões. Tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é o tempo do calendário. Sim. Você senta, você planeja, você tem um horário, eu tenho que pegar voo daqui a pouco, então você tem tudo isso que você tem que controlar. Mas existe a questão do tempo psicológico. É a pessoa que vive no passado e no futuro. A pessoa que que extrai uma noção de eu sou os traumas do passado, eu sou as conquistas do passado, eu sou... E aí eu vivo disso. E isso cria o vazio. Por quê? Porque você perde aquilo que você verdadeiramente é, que é essa presença, que é esse estado de consciência. Mas é a depressão e a ansiedade, né? Porque a depressão é colar no passado e a ansiedade é colar no futuro. Que são o grande mal da galera. O grande mal da galera é essa, né? Você fica ansioso para resolver ou você fica preso para... Todo sofrimento psicológico, ressentimento, mágoa, ódio, raiva, ansiedade, o medo psicológico, tudo isso nasce da resistência em relação a esse momento. Você não quer estar aqui. Você quer estar lá no futuro, onde a vida vai melhorar, ou você quer estar no passado. Só que isso é importante entender que, quando eu digo que o passado não existe, é porque o passado realmente só existe na mente humana. O passado é uma capacidade que a mente tem de lembrar um agora que já passou. E a gente só lembra coisa boa. Só guarda coisa memória. Algumas pessoas, outras pessoas só lembram coisas ruins. Depende. E o futuro, ele também não existe. Ele é só uma projeção de um agora que ainda não chegou. Memórias e suposições, né? Muito bom. Então você sempre está oscilando entre o passado e o futuro e você esquece de que a vida acontece nesse momento. Você tem que ter vida agora. Isso não significa que, não quero mais saber do futuro, não quero mais... Isso é uma renúncia à própria vida. Boa. Mas você não entende que o único momento que você tem para viver é esse momento. E você não vive pensando no futuro, mas eu te pergunto, o que um pensamento sobre um outro tempo pode agregar na sua vida agora? É isso. Ô Jacob, você que é ex-padre, você me vai gostar. Vou fazer uma deixa pra você. Por que você não acredita em Deus? Porque quando você acredita numa coisa, você verdadeiramente acredita no quê?
As pessoas dizem, eu acredito em Deus. Existem 3 níveis de conhecimento. Existe aquilo que você sabe, o conhecimento, existe aquilo que você ainda não sabe, que você pode conhecer, que é o desconhecido, e existe um terceiro tipo de conhecimento, que é o incognoscível. Então, isso Tomás de Aquino já dizia, que você não pode conhecer Deus. Porque Deus não é algo que você pode explicar. Então, a maioria das pessoas, quando elas dizem, eu acredito em Deus, o que elas estão acreditando? Elas estão acreditando num conceito, numa ideia que eles têm. E Deus não pode ser um conceito, Deus não pode ser uma ideia. Porque se Deus fosse um conceito ou uma ideia, o que acontece? Ele seria limitado. E aí eu tenho... Bom, deixa ele terminar e eu falo. Algo aqui muito interessante. Uma ideia sobre Deus, tu tem outra ideia, tu tem outra, e aí a gente Cada um tem o seu... Então o que... Bom, isso é os velhos problemas da filosofia moderna, não? Bom, aí ele junta várias coisas. Ele junta aí o nominalismo, o kantismo, e faz uma falsa menção a Santo Tomás de Aquino. Num vídeo antigo que eu havia visto dele, num corte, que ele tratava do mesmo assunto, ele dizia a mesma coisa. Bom, o homem dizer que Deus é incognoscível, que nós não podemos conhecê-lo, isso é falso. Porque, bom, Deus se revelou aos homens. Historicamente, ele se revelou na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Além disso, nós podemos conhecê-lo enquanto ser existente, incausado. Então, nós podemos chegar ao conhecimento da existência de Deus. Existem vários argumentos que podemos chegar a esse conhecimento. Por exemplo, as 5 vias. A razão humana é capaz de chegar ao conhecimento da existência de Deus. Isso os antigos já perceberam, Aristóteles, Sócrates, Platão. Agora, conhecer a essência de Deus, ou seja, conhecer Deus tal como Ele é, não nos é possível nessa vida. Ou seja, conhecer a essência de Deus não nos é possível nessa vida, senão que na bem-aventurança. Mas o homem pode conhecer com certeza que Deus existe, a razão humana é capaz disso e a fé confirma isso. Agora, saber como conhecer a essência de Deus, conhecer a vida íntima de Deus, tal como se dará na bem-aventurança, neste mundo, isso é impossível. E agora, esse é o primeiro ponto. Outra questão é que colocar Deus como sendo uma ideia, ou seja, apenas um conceito, isso é algo falso. Porque daí eu vou cair no marxismo ou no kantismo, que vai dizer que Marx diz que a religião é o ópio do povo, porque tudo isso é ilusão. Os homens criaram a religião, então criaram deuses para si mesmos. E Kant vai dizer que, bom, nós podemos pensar Deus, mas não conhecê-lo. Bom, historicamente Deus se revelou a nós podemos conhecer a sua existência. E podemos ter um conhecimento da causa incausada por meio do raciocínio quia. Agora, a partir do momento que Kant fala que nós não podemos conhecer a coisa em si, e ninguém sabe o que é essa coisa em si de Kant, nós não podemos conhecer a coisa em si, só pensar, aí Kant vai dizer, não, o homem fala de Deus, pensa em Deus, porque ele postula. É a necessidade prática do homem para que ele mesmo possa sobreviver e ter um ideal, ter algo a almejar, postular a existência de Deus, postular que Deus existe. Então ele postula, ele cria um conceito, ele postula esse conceito, Deus.
Eu não posso conhecê-lo, mas eu posso pensá-lo. Então eu postulo ele. Isso vai resolver os meus problemas morais, vai resolver os meus problemas práticos. Então, a partir desse momento, eu posso viver. Então, a necessidade que parte dentro do coração do homem, e o homem, né, porque ele deseja muito, ele postula esse conceito de Deus. Isso é modernismo. Tá? Isso é modernismo. São Pio X já tratou sobre isso na Pascendi. Recomendo que leiam. Então, assim, isso aí realmente não faz sentido. Por que eu não acredito em Deus? Porque tu não pode acreditar numa ideia, mas não estou dizendo que Deus não existe. Você sente? Eu não estou dizendo. Mas é um estado de presença, é uma sensação que você tem. Porque o ser humano, ele falha muito por confundir o conceito que ele tem sobre uma coisa com a própria coisa. Então, por exemplo, eu tenho um conceito sobre Deus, agora eu acho que eu sei o que é Deus, mas eu estou confundindo o que Deus é com o meu conceito. E aí aí começa essa bagunça. Deus Mas Não, mas isso aí é pura besteira. O conceito, ele nos dá a cuididade da coisa. Ele nos dá aquilo que é essencial da coisa. Deus é o ser incausado. Essencialmente falando, é isso. O conceito de Deus é o conceito de um ser incausado. E a razão consegue chegar ao conhecimento de um ser incausado, ao qual nós chamamos Deus. Então, ter um conceito e falar que esse conceito não faz referência a nada não faz sentido. No caso, aqui, desse caso, né? Que há conceitos em que não faz referência a nada no mundo, mas ainda assim faz referência a algo, nem que seja na imaginação e por aí vai, sei lá, sereia. Não faz referência a nada do mundo, mas faz referência a algo na imaginação. Enfim, não vou entrar aqui nesse detalhe. O ponto é que o conceito de Deus faz referência a algo que existe objetivamente falando. Por meio de um raciocínio queer, se chega nessa resolução. Filosofia tem o Deus de Spinoza, né, que seria a própria natureza. Ele fala, não precisa. Raciocínio queer, que por sinal são as 5 vias de São Tomás. Um meio de fazer raciocínio queer. Rezar, porque eu tô aqui para você aproveitar a vida, a gente tem que aproveitar, que ele tira toda aquela história do... que ele era judeu, né? Sim. O Spinoza era judeu. E aí ele fala, não é desse jeito. Sim. Gente, Deus existe para que as coisas sejam boas. Ele tem essa... Que é meio que, assim, achar que tudo é Deus. Não, para mim, Deus... Presente. Para mim, Deus é a vida. É a vida. Você valorizar a vida. Eu há muito tempo não tinha visto uma pessoa morta. E esses dias Vamos esperar para ver o que vai sair disso. você vê uma pessoa morta. Então, quando você vê uma pessoa morta, ela está ali. O corpo está tudo ali. Mas o que falta? Falta Deus. Falta a vida. É oco, né? A vida voltou. E todo mundo quer saber. É isso aí. A vida é Deus. Meu Deus do céu. Só tá piorando isso daqui. Todo mundo quer saber se existe vida depois da morte. Mas ninguém se pergunta, existia vida antes do nascimento? E existe uma outra questão. O oposto da morte não é a vida. O oposto da morte é o nascimento. Você nasce e morre. A vida é eterna. A vida em si, você não pode destruir uma vida. E por isso que tudo que nós somos, na verdade, vou fechando agora, o que nós somos? Nós somos vida. O resto é tudo ilusão. O pensamento, o corpo, os impérios que nós construímos, isso é tudo ilusão. Por quê? Porque isso não é nosso. Um dia lá no leito da morte a gente vai olhar e vai dizer, putz, aqui está o meu corpo. Já era. Aqui está o império que eu construí, já era. Aqui está todos os pensamentos, minhas discussões, já era. Mas eu ainda estou aqui. Porque nada é nosso, né? Não tenho mais futuro, Mas a não gente tenho não mais tem nada. passado, mas eu ainda sou. Bom. Que besteira, hein? A vida é Deus. A vida é Deus e tudo o resto é ilusão. O império é ilusão e não sei o que é ilusão. Tá, fala isso para o Estado batendo na sua porta para pedir seu dinheiro seu imposto. Fala isso para as pessoas na rua que estão nem aí para você e às vezes barrem você. Nada disso existe. Faça-me um favor. Que palhaçada. Enfim. Bom, é isso o vídeo. Um react curto.
Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Diogo, por enviar este vídeo. E aqueles que também tiverem React, querem enviar, fiquem à vontade. Vou tentar fazer aqui. Vi coisas interessantes. Não tem coisa nada a ver não, porque senão eu vou perder o tempo e vocês também. Então nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.